seguir os passos todos os dias. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre. E assim, muitas fontes de ensinamentos, né? E todas elas são testadas, sondadas, passa por um certo crivo de moralidade, óbvio. Mas, como temos a consciência de que somos espíritos e que, como disse Paulo, estamos rodeados por uma nuvem de espíritos, nós, no Espiritismo, temos várias formas de mostrar o que aconteceu à época de Jesus. Então, temos, além dos evangelhos, alguns ensinamentos que são trazidos por irmãos que estavam presentes naquele momento, eram espíritos que estavam ali. E foi o que aconteceu nesse livro, que chama Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio, vindo pelas psicografias de Chico Xavier. E lar cristão, que mais tarde tornou-se, passou a chamar-se Casa do Caminho. Foi a primeira casa cristã. Os primeiros evangelhos no lar eram feitos lá, na casa de Simão Pedro. Então, esse livro ele é interessantíssimo, porque é como se a gente estivesse fazendo o evangelho no lar, com Jesus. É ele conversando para a gente, olha, eu teria isso aqui para apontar diante desse tema, diante desse assunto. Então, vamos ver hoje um desses pontos que Jesus colocou lá dentro da casa de Simão Pedro. Ele falou da lição da semente. E assim como tudo que Jesus nos fala, essa história, assim como as parábolas também foram, são alegorias, são figuras de linguagem, né, trazidas para nós de forma educativa, encaixadas em nossa vida de forma que a gente consiga identificar que é um ensinamento espiritual para a nossa vida material. A gente consegue feito em todas as lições que Jesus traz, assim como as parábolas, que eram alegorias. Então, eu gostaria de fazer uma meditação com vocês agora. Eu vou convidá-los a ser uma semente agora. Então, vamos nos acomodar. Eu peço que a gente, para fazer esse exercício de meditação, a gente mergulhe em nós, porque nós somos uma semente. Nós temos a natureza em nós. Vamos procurar uma posição confortável na cadeira. Fechemos os nossos olhos por alguns minutos, deixamos os pensamentos lá fora. Acalmemos a nossa mente, o nosso coração. Agora você é uma semente que germinará uma flor de luz. Observe as suas paredes, observe as cores que você tem, perceba um amarelo no topo, como se fosse toda a sua cabeça, toda a semente. Tem um rosa no local próximo ao, como se fosse o coraçãozinho. Tem a cor rosa. Você é uma semente de flor de luz.
você foi lançada numa terra úmida, sem que percebesse, caiu. Numa terra escura e fétida. Sinta esse chão onde você acaba de cair. Em sua volta há uma lama pegajosa, espinhos pontiagudos, há pedras, animais. Em sua volta, companhias abafadoras como larvas, serpentes, te rondando, mas você continua firme na sua existência. Você conhece a luz que está dentro de você, com as paredes fechadas ainda. O medo toma seu coração. Todos os dias você é empurrado para baixo, para o centro da terra. Úmida, escura, cada vez mais para baixo você é empurrado por uma força que você ainda não consegue identificar. Quase te impede de respirar. E você pensa, como? Como vou desabrochar diante dessa? Será que a minha fragilidade permitirá que eu vença os desafios e as impurezas deste solo? São perguntas que passam na sua mente agora. Você pensa em desistir, em não lutar para germinar. Está seguro com as paredes fechadas. Você até cogita parar, estacionar, paralisar, permanecer ali. Só como uma semente. Mas calma. Continue respirando e concentre-se novamente em quem é. Uma semente criada por Deus para germinar uma flor de luz. Considere as suas cores, a sua luz, e a sua força está se renovando agora. Sua coragem se fortalece agora. E sem que você conta e você extravasa para a terra escura. Agora não tem mais volta. Em que está submersa grande parte do seu alimento, fortalecida cada vez mais, você se estica. Aqui tem uma luz lá em cima, vinda de algum lugar, da realidade. Certo dia, um grave impulso te procura e você vai atrás dela. Agora, de coragem renovada, nada vai te impedir de subir. E ponto. No sol sufocante você sobe. Na tempestade da chuva você sobe. No balançar do vento você sobe. De dia e de noite você trabalha agora sem cessar. Pelo seu próprio crescimento você não tem mais medo. E nessa ânsia de subir, sai da escuridão e frutifica. Amigos, como vocês se sentiram sendo uma semente que frutificou e que frutifica? É o que nós somos. Nós somos uma semente plantada por Deus no universo, porque a sementeira de Deus é o universo inteiro. E é o que nós somos. Nós centelha de
por dentro. É o que nos faz ser o melhor que nós pudermos dar. E é o que está acontecendo conosco. Óbvio que todas as material. E ele fala assim, eu vou ler as palavras. Se ele tem a ciência e a consciência do quanto é fácil. Não é fácil. O próprio Jesus já exige compromisso da nossa parte. E esse compromisso e essa decisão é conosco mesmo, não é com ninguém. Quero ser melhor. Eu quero. Percebam as qualidades de mim. Esse desabrochar dessa semente. E Jesus continua, né? Dizendo que existem forças que nos empurram para baixo, existem companhias que são perigosas. E aqui a gente destaca o valor da. A gente está no mundo de provas e expiações. A gente não está no mundo nem de regeneração, nem de transformação. Temos companhias imperfeitas, a gente não pode cobrar a perfeição de ninguém. Então, por isso, não há perigos. A gente não pode ficar reclamando das companhias que tem. É para ser assim. E se a gente fosse melhor também, estaria aqui. Nós também precisamos estar juntos para reparar o que fizemos um ao outro todos os dias. Então aqui não tem nem e que precise reparar. A gente se pergunta, eu vou dizer nesse cenário como a vontade de estacionar, a vontade
vontade de paralisar, exige que a gente saia da zona de conforto. E o que é sair da zona de conforto? É deixar de fazer o que costumeiramente a gente faz. Nós que nós uma reação do que já existe. Um automático de milênios. Baixar. Sabe? Quando a gente decide transformar-se e fazer diferente, é a semente que está subindo. A única certeza que nós temos é que quanto mais nós nos exercitamos, mais nós temos a possibilidade de errar. E se a gente não conhecer isso, aí se eu cair, eu vou levantar e vou fazer de novo. E não tem problema que eu erre, porque eu sou imperfeito. E recomeçar todos os dias, porque só há uma forma de recomeçar, que nós já erramos. A semente, ela tem medo de desabrochar, porque quando você se comporta de uma forma diferente, as pessoas te julgam, as pessoas te olham. Então, ser diferente exige coragem, exige poder de decisão. A gente tem que saber para onde está indo. E ele se reconhece que é um venturoso herdeiro. Isso constitui-se objetivo imutável. Reconhecer-se como herdeiro de Deus. E ele continua: você não descansa mais. Não tem mais descanso. Na marcha você sobe. É como se uma luz consumidora e ardente te torturasse o coração em busca dos frutos da esperança. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que na hora que essa casca rompe e que a gente olha e percebe, tem uma luz ali, eu sou filho de Deus, eu vou para ela, acabou. Não tem volta. O despertar, o romper dessa semente é um caminho sem volta, graças a Deus. A gente só vai subir. E é o convite que a gente sempre suba. Há quanto tempo vai levar? Não importa. Não importa. E os desafios, e o solo que está apertado, e a serpente do lado, tem larva, tem companhia perigosa, tem tudo. Tem tudo isso. Mas cada um vai no seu tempo. O que importa é que na hora que a gente se percebe como fruto de Deus, na hora que a gente percebe que a gente tem todas as qualidades dele, que por nós, outras pessoas podem ver ao próprio Deus, se a gente transbordar as qualidades dele, quando a gente percebe que a gente pode ser isso, é uma força imensa que a gente consegue acumular em torno de nós. É uma transformação muito grande.
não só para nós, mas para todo mundo. A gente clareia um ambiente imenso que a gente nem se dá conta. Por isso que Jesus continua falando e no finalzinho ele diz assim: você produz frutos sem perceber. E é verdade. Quando a gente começa a frutificar, nós somos sementes e começamos a frutificar, a gente nem percebe. Aí a gente está trabalhando, aí passa uma criança que foi evangelizanda, nossa, né? Aqui dentro da casa, e fala assim: tio, eu gostei tanto daquela coisa, eu aprendi. Aí você diz: olha, deu fruto. Chega um pai, uma mãe e fala assim: essa semana foi diferente. Eu estou percebendo que meu filho está se sentindo melhor. Está dando fruto. E a gente não percebeu. É uma pessoa que você dá uma palavra de carinhosa, até despretensiosamente, com naturalidade, e a pessoa diz assim: eu levei aquilo que você falou para o meu coração e eu tive atitudes diferentes por conta disso. A gente frutifica sem perceber, porque a gente passa a fazer o bem como o motor das nossas vidas. O motor das nossas vidas. A gente já não consegue, é irresistível não vibrar no bem. É isso que acontece quando a gente decide subir. A gente só não pode ter medo do tempo, porque não dá para se cobrar. E então, essa expressão divina, para fluir em nós, o que a gente precisa fazer? Se esforçar para perdoar, se esforçar para acolher, para ser mais paciente, para reduzir essas imperfeições. Curioso a gente pensar o seguinte: é muito bom exercer as qualidades divinas aqui, no Centro Espírita. Beleza. Todo mundo que está aqui agora, pelo menos, está comprometido com as melhores. E na rua, e quer guerra. É hora da gente trabalhar. A gente trabalha mais fora do centro do que dentro dele. Sabia? Aqui é fácil. Na rua é difícil. Porque na rua, ninguém vai olhar para você e vai dizer: como você está se esforçando? Parabéns pelo seu compromisso com a sua alma íntima. As pessoas vão olhar para você e vai dizer: sai da minha frente, você está me atrasando. E você precisa olhar para isso e compreender que cada pessoa tem o seu processo, o seu tempo de evolução. A gente vai encontrar com irmãos, irmãs, pai, mãe, sogro, sogra, que têm comportamentos completamente diferentes do nosso. E a gente vai ter que respeitar, e a gente vai ter que ser paciente. A gente vai ter até que amar. Mas que bom que Jesus nos mostrou o que é amar. Amar não é sentir no coração aquele sentimentozinho gostoso. Não é só isso, não. Isso é a consequência, é o que a gente sente do amar. Jesus diz: amar é fazer. É um verbo. Amar é fazer. Fazer o quê? A vontade do Pai. Amar é fazer a vontade do Pai. Como é que eu amo minha sogra? Fazendo a vontade do Pai. E o que é que Deus pede para que faça com as pessoas? Use os recursos que Ele deu. E quais foram os recursos que Ele deu? Todas essas qualidades. Convite, amigos, é que essa jornada do despertar da semente, ela seja bastante longa. Não é para uma vida só. Por isso que nós somos imortais. Por isso que a perfeição, ela é quase indefinida. Porque não há limites para a perfeição de Deus, né? E assim nós vamos evoluir como Ele.
autoconhecimento e a utilização dos nossos recursos interiores. Quando chega aquele momento do desafio, quando chega aquele momento em que nós somos tomados, somos convidados a tomar uma decisão diante de algo, a gente precisa parar para fazer isso aqui. Identificar em nós quais são os recursos interiores que eu já possuo para passar por aquela situação. Compreende? Chegou um momento difícil para você. É a hora do desafio. É uma hora que você pode cair. O que a gente pode fazer? Para. Olha para dentro de nós e começa a identificar, através do autoconhecimento, o que eu já tenho de recurso interior para lidar com esse desafio. E assim a gente vai passando pelos desafios um por um. Então, se eu tenho dentro de casa um filho muito difícil de lidar, um irmão muito difícil de lidar, para um pouquinho, olha para dentro da gente, porque nós somos uma semente e temos todas as qualidades divinas, faz uma lista, chama autoconhecimento, faz uma lista do que você já possui dessas qualidades e começa a colocá-las em prática. Eu sou compreensiva, mesmo que seja só um pouquinho. Então, eu sei que a compreensão é algo que eu posso usar. E vou exercitar isso ao máximo. É assim que a gente vai, aos pouquinhos, utilizando esses recursos. O contrário do sucesso não é o fracasso. É a desistência. A gente só vai fracassar se a gente desistir. Porque a caminhada é com erros, irrefutavelmente. Mas se a gente desistir, o que é que vai acontecer? Ainda no Evangelho no Lar, na casa de Simão Pedro, o próprio Simão perguntou a Jesus no final: e o que é que acontece, Senhor, com as pessoas que, tendo a semente em seu coração, não frutifica? Resolve não andar, não frutificar, não romper e ficar lá imóvel. Jesus fala assim: essas pessoas, elas serão tomadas ao seu tempo por aguaceiros e furacões que passarão por elas, renovando-as a posição em que elas estão no solo. E assim elas também germinarão. Palavras de Jesus. Ou seja, mesmo para quem decide estacionar, vem uma coisa chamada misericórdia. A misericórdia de Deus manda tempestades, manda arados que mexem na terra, manda dores, manda problemas, manda percalços, manda sofrimento. São os aguaceiros que ele falou, que vai fazer com que a gente se mexa nesse solo, procurando uma outra posição que faça com que dessa vez a gente consiga olhar para cima e ver a luz, porque basta achar o caminho. Por isso que a casa é do caminho. Basta achar o caminho, basta achar a luz, porque é irresistível o chamado de ver magnético chamados pelo magnetismo do nosso Pai, corre em nós de Deus. Então não tem como não voltar para Ele. A gente só está aqui perdido por enquanto. Entende que o chamado é irresistível. Por isso que Jesus diz: deixa Ele quieto, pode deixar. Vai chegar uma tempestade, um aguaceiro, que vai fazer com que Ele se mexa. E encontrando uma nova posição no solo, Ele vai desabrochar também. E quem vai? Todos nós, todo mundo. Aí ele continua falando assim: e para esses, o que a gente tem que fazer? Auxiliemo-las, essas sementes, né? Com amor e prossigamos o nosso próprio caminho.
É bom ele dizer isso, porque a gente auxilia e prossegue, e prossegue. Não dá para auxiliar e parar e ficar ali auxiliando do lado e a sua vida parou, não. Auxilia e você prossegue. Jesus é sempre muito claro no auxílio e nos mostrar que nós precisamos auxiliar a todos que estão no nosso caminho, sim. A nossa jornada, ninguém vai trabalhar pela nossa própria vida, pela nossa vida espiritual. Só a gente. Então, enquanto a gente caminha, a gente ajuda quem pode. Mas não para a nossa própria evolução. E quem quiser estacionar, a gente ajuda quem está no nosso caminho. Se você estacionar, você vai aguardar a ajuda chegar novamente. Porque nós temos livre arbítrio. E se a pessoa decidir ficar lá atrás, ela vai ficar lá atrás. Até o momento que chegar a nova ajuda. Mas você não pode parar para socorrer. A gente socorre quem está no caminho. É curioso, né, que às vezes a gente ajuda, às vezes a gente é ajudado. E assim é. O despertar. E Jesus fala, né? Haja sol, haja chuva, de dia, de noite, a gente segue trabalhando, porque o crescimento não para. E eu separei essa parte que ele fala sobre o reencontro com a divindade. Aí Jesus diz assim, ó: o reencontro com a divindade, de que se reconhece herdeiro, constitui-lhe objetivo imutável. E não descansa, Masha, você não descansa. Ardente lhe torturasse o coração, sem perceber, começa a produzir frutos de esperança, bondade, amor e salvação. Porque jamais recua para contar os benefícios que se fez instrumento fiel. A visão do Pai, encontrar o Pai, é a preocupação obcecante que lhe vibra a alma. Saudoso. É profundo demais. É profundo demais. Palavras de Jesus, palavras de quem já encontrou Deus. Palavras de quem já está em comunhão com Deus. E o que é estar em comunhão com o Pai? É estar no exercício das mesmas qualidades que o Pai. Ainda não estamos, porque ainda vibramos em qualidades inferiores. Mas Ele está, e Ele consegue dizer isso. E é assim que a gente tem que se sentir. É muito bonita essa passagem que Jesus nos disse. Ele continua dizendo: ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, ou seja, em um planeta inferior, como é o nosso, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, não importa onde você está, mesmo que o lugar seja ruim, com pessoas ruins, uma família ruim, não importa. O que interessa é trabalhar, porque fomos lá, fomos plantados. O lugar que se encontra é o traço indiscutível de sua elevação. O trabalho é o que demonstra a elevação. É isso que Jesus está dizendo. O trabalho demonstra a elevação. E conheceremos as árvores pelos frutos, assim como identificaremos o operário do céu pelos serviços que ele exprime. Como é que a gente reconhece os filhos de Deus? Por muito se amarem e por trabalharem. Operários do céu. Como é bom a gente um dia receber esse reconhecimento de ser um servidor. Um servidor. Porque a gente já é servido a observar um bebê. Vamos
vamos nos sentir amados, eu gosto muito de fazer um exercício para eu me sentir amada por Jesus. Uma comparação. Um bebezinho, quando nasce, recém-nascido, ele tem consciência de se vestir. O bebê, ele não reconhece as suas necessidades. Aí ele vive vários meses. Como que vive? Outras pessoas cuidam dele. Se um bebê existe, alguém está cuidando dele, porque ele não se cuida sozinho. Até que em algum momento ele se percebe, eu sou uma individualidade. Eu tenho braços, eu me mexo, eu tenho voz, eu sou uma individualidade. Quanto tempo levou? Da hora que foi germinado na barriga, 9 meses, depois passou por todo esse período de recém-nascido, até que ele dissesse, eu sou um ser humano, despertei, olha, eu sou alguém. Quanto tempo levou? Não faço ideia. Talvez alguém saiba aqui, mas eu não sei. Esse tempo inteiro, quem cuidou dele? Quantas pessoas cuidaram dele? Quantas pessoas amaram, alimentaram, hidrataram, limparam, vestiram, deram carinho? Muita gente. É incontável as pessoas que passaram na vida dessa criança até o dia que ele despertasse para dizer, eu sou uma individualidade. Isso acontece conosco. Isso aconteceu com a gente. Quando Deus nos criou, enquanto espírito, simples e ignorantes, sem nenhum tipo de conhecimento, nós não sabíamos quem éramos. Até que um dia a gente despertou daquela casca e disse assim, eu sou um filho de Deus. Até aí, quantas pessoas cuidaram de nós? Quanto que Jesus cuidou de nós? Quantos terrenos ele preparou para nós? Naquele momento em que ainda éramos espíritos inferiores a hoje, com exercícios inferiores a eles nunca deixamos de ser cuidados por Jesus em momento nenhum. E digo mais, nós só ouvimos falar dele há 2023 anos. 2023 anos. Mas esse Espírito, Jesus, que tem esse nome agora, porque eu nem sei qual era o nome dele antes dele, porque Jesus é um nome comum àquela época, há 2000 anos atrás. Mas o nome dele não é Jesus, ele tem outro nome. Que nome ele tem? Que nome tem esse Espírito maravilhoso que cuida desse planeta há milênios? Que cuida de mim há milênios? E eu não sei. Ele me conhece há tanto tempo e eu só conheço ele há 2000 anos. Isso não é nada diante de todo o tempo que a gente já viveu. O quanto ele já nos amou. O quanto ele já cuidou de nós. O quanto ele já nos amparou em todas as nossas necessidades, inclusive daquelas que nós nem sabíamos que tínhamos. Ele já nos amava quando a gente nem sabia que existia. Entende? É essa a correlação que a gente tem que ter de Jesus. Ele é o referencial das nossas vidas. É aquele irmão mais maduro, que já passou por todas as fases e que hoje nos acolhe com toda amorosidade, dizendo assim, o caminho é por aqui. E eu vou ter paciência por você, porque eu já passei por isso também. Amigos, nós comentar sobre durante um evangelho no lar. E a gente peca por não fazer o evangelho no lar. Muitas dessas colocações, elas são trazidas pela espiritualidade, pelos nossos anjos de guarda.
Não precisaria estar Jesus sentado na mesa conosco fazendo o evangelho para dizer isso aqui. O nosso coração consegue despertar essas mesmas razões. E os nossos anjos de guarda, de todos que participam do evangelho no lar, conseguem trazer as mesmas elucidações. Então, que a gente se comprometa, e eu também preciso entrar nesse exercício, de fazer o evangelho no lar, do mínimo semanalmente, mas sempre que for possível, a gente está com o evangelho em mãos, porque uma vez eu recebi uma informação na casa que eu trabalho. Eu falei assim, a espiritualidade chegou para mim e falou, filha, você anda desassistida. Aí eu falei, eu? Não faço você, eu aqui trabalhando o tempo todo. Falo com você. Como é que eu estou desassistida, gente? Aí, do evangelho. Na hora que falar com o mentor, é para abrir o evangelho. Você não está abrindo o evangelho. Aí eu fiquei assim, curiosa. Aí eu fui entender. A espiritualidade falou assim, assistir a gente é ler o evangelho e pegar o trecho do evangelho que se encaixa naquela realidade da nossa vida material. Isso é estar assistido. E que essa relação que a gente tem com o mentor de ouvir, sintonia, né, as intuições, não é o que importa muito, não. Isso é legal, é importante, é necessário, é o básico. Mas, para além disso, tem que ter a assistência dos nossos anjos de guarda por meio da palavra, do Evangelho. Então, vamos abrir o Evangelho, né? Para a gente poder ser assistido de forma correta. E assim, a gente encerra a preleção de hoje, agradecendo a todos. E a semana seja. Obrigada, mas é importante.